Augusto, primeiro, eu queria falar que, te dizer que o que você está fazendo com essa série de encontros, porque não é um curso, Augusto, me desculpa, Não. eu sei que muita gente fala, é curso, que legal, tá, legal, mas o material que eu vi, Augusto, não é curso, é um, meu Deus, é um papo maravilhoso, assim, parece que a gente entra dentro de livros e livros de história, com aquela pessoa que a gente absolutamente adora. E quando acabam os vídeos, porque eu recebi já alguns vídeos, você fala, já acabou, eu quero ver o próximo, eu quero ver o próximo. Ana, concordo plenamente com você. Não uso a palavra curso. Eu sou, como você sabe, um contador de histórias, eu não sou professor. E é histórias que eu vivi muitas, né, pessoalmente. Porque eu estava lembrando agora que a República, quando eu nasci, ela tinha 60 anos, era uma jovem senhora. E estamos chegando agora, já dobrou essa idade e conseguiu alguns anos a mais. Então, muita coisa eu vi. Até porque o meu pai era político, né? Eu nasci no meio de palanque, discurso, então nada disso me é estranho. O que é estranho é o que a gente tem visto, né, Ana? É a primeira vez que eu vejo em toda a história de da proclamação da República para cá, porque teoricamente foi quando o brasileiro começou a votar, né, para a Câmara, para o Congresso, a eleger governadores, que antes não tinha. Eu nunca vi uma situação como essa que o Brasil está vivendo, não. É isso que eu ia te perguntar, Augusto. Assim, claro que eu já sei algumas respostas, porque eu já te perguntei algumas vezes nos nossos jantares, nos nossos cafés, nos nossos encontros, mas a riqueza de detalhes que você tem do que você viveu merece tanto ser compartilhada que eu acho que o que você está fazendo é, na verdade, um bem muito grande para o Brasil. Então, assim, eu peço perdão se algumas perguntas serão repetitivas, mas eu preciso dividir isso com a audiência, que não tem o privilégio que eu tenho, às vezes, de sentar numa mesa com você e ficar 2, 3 horas ouvindo suas histórias maravilhosas. Eu queria pegar desse ponto, Augusto. Você que Claro, já você só me ajuda. Você sabe como eu gosto de conversar com você. Pergunte à A, vontade. a gente, se deixar, bota uma não, né? Algumas garrafas de vinho, a gente passa a noite conversando, né, Augusto? Já foram várias situações assim. Várias vezes. Mas eu queria pegar desse ponto que você mencionou, Augusto. Você já viu tanta coisa, como filho de político, como homem atuante na sociedade, mas como jornalista. Você já viu de tudo. O que pode ser comparado na história com o que a gente está vendo agora, ou isso é absolutamente assim inédito, estarrecedor? É só a gente que está completamente assim, eu diria, apavorado com tudo isso. É absolutamente inédito, Ana. A conjunção de coisas desfavoráveis para um país que precisa avançar é inédita. Eu não imaginava que isso acontecesse. Que nós temos uma, uma espécie de complô, na prática é isso, em que o que há de pior nos três poderes se unem contra o Brasil, né? Se unem contra o Brasil. Por exemplo, eu peguei a censura de 1968 como profissional e trabalhei 5 anos sob censura no Estadão e na Veja. A censura não é enfrentar a censura, não dá a ninguém a sensação de herói, não. Dá a sensação de perda de tempo e de impotência. Você não tem o que fazer. Você escrevia e vinha o censor e riscava. Aí eram jornais. Alguns jornais praticavam a autocensura. Então, esses não davam nem trabalho para censores, a coisa nem repercutia. Não vi nunca uma censura tão abrangente
que pegasse a população inteira, como está acontecendo agora, por causa das redes sociais. Então, não existia a censura assim, a Ana está censurada. Não, você lia um jornal que era censurado. Essa história de proibir acesso às redes sociais, isso aí é absolutamente novo, muito mais arbitrário do que qualquer censura, incluindo a do Estado Novo, muito mais arbitrário e muito mais abrangente. E acho que a diferença também é que o povo agora, pela primeira vez, ele está interessado em política. O Brasil tem um DNA, tem algumas marcas do DNA que são muito claras. A ausência do povo em acontecimentos históricos, a crença na chegada do homem providencial, alguém vai resolver isso aqui pela gente. A inexistência de partidos e a falta de memória. Não se baseia o brasileiro no que houve para analisar o que vai fazer no presente. Por isso que eu quis contribuir para que esses traços da alma nacional não fossem tão marcantes. O brasileiro, ele não tem... No mundo inteiro você tem partidos à procura de eleitores. No Brasil você tem eleitores à procura de um partido. O homem providencial, está na hora da gente aprender que não existe. Há um governo. Você precisa de muita gente. Precisa do Congresso. E precisa de um Supremo que haja com compostura. Cumpra o seu papel. Bastaria que eles cumprissem o seu papel para você já melhorar o país. E está na própria palavra. Poder legislativo, legisla. Poder executivo, executa. Poder judiciário, julga. Poder judiciário inventa leis que não existem, ignora as que existem, e faz 5 anos já que está zombando da liberdade, né? Faz o que quer com a liberdade, que para mim é o bem maior. E o brasileiro está entendendo isso. Então, o que o brasileiro precisa de informação. Não é por acaso que o Lula disse há dias aí, né? Que quando a pessoa começa a ganhar bem, para de votar no PT. Para de votar no PT. Não é ganhar bem. Ganhar bem é ter acesso à informação. Não é por acaso que o Lula ganhou numa única região, e com todo o respeito pelo Congresso, é a menos desenvolvida do Brasil. É porque interessa ao partido no poder a existência de pobres e de desinformados. Claro que tem gente informada que tem maluco para tudo, né? Tem fanáticos, mas o que tem de gente que vota no PT por desinformação é grandeza. Augusto, você que estava falando da censura, né? Do que vocês viveram, da censura e da autocensura, né? Se compararmos, e estávamos juntos, se compararmos o que nós vivemos em 2022, durante a campanha presidencial, onde você colocaria o que nós vivemos em 2022 nessa linha do tempo em relação à censura no Brasil e também o que vem acontecendo no mundo, porque até na pandemia nós somos proibidos de debater, né? Ninguém queria afirmar nada, ninguém queria afirmar se o tratamento A ou B era ruim, ou se a vacina A ou C era ruim ou boa. Nós queríamos debater, como a ciência prega, né? O debate. E a gente não teve o direito de duvidar, né? Não. Nenhuma. Você acha, Augusto, que, de alguma forma, o que nós vivemos na pandemia foi um tubo de ensaio, foi um caminho ali embrionário para a censura mesmo, né? Totalmente, em 2022, porque a ministra Carmen Lúcia disse: censura está vedada na Constituição, mas até segunda-feira nós vamos aplicá-la. Onde você colocaria 2022 ali, aquela semana de censura, nessa linha do tempo? Você joga no balaio da censura braba que você viveu? Olha só, Ana, a minha avó,
perdeu uma filha para a gripe espanhola. Ela falava da gripe espanhola, que ela viveu adulta, como uma praga mundial que provocou estragos por toda parte. E embora a gente não tivesse os remédios que tem agora, então, claro que teve gente duvidando, não querendo isso, não querendo aquilo, sem problema nenhum. Ao fazer o que fizeram na pandemia, em matéria de arbitrariedade, ali foi o ovo da serpente. Ali foi o ovo da serpente. Quando o Supremo proibiu o presidente da República de tomar medidas relacionadas com estados e prefeituras, pronto. Já começaram a tolher direitos e atribuições do presidente, do executivo. Aí foram avançando. Foram decidindo, inclusive os prefeitos decidiam fechar estradas quando você não pode fechar uma estrada que atravessa o município. Os prefeitos do interior proibiam trânsito pela estrada que vai de tal cidade a tal cidade. Isso é inconstitucional. Da mesma forma que você não pode proibir o trânsito numa rodovia federal que atravessa um estado de um estado para outro. Quando eles fizeram isso, cada os pequenos Hitlers, que existem tantas pessoas, foram se revelando. Nós vimos em ação um deles, vários deles, né? O prefeito e os guardas de Araraquara que fizeram aquilo com aquela mulher que estava sozinha na praça. Então, o show de ignorância foi dado por quem aprendeu. Não, teve gente que o prefeito está cuidando da gente. Não. Elegeram o Bolsonaro como responsável por tudo. O Bolsonaro foi comparado a genocidas. E o Supremo, indo muito além das suas atribuições, decidiu sobre tudo. Aí eles tomaram gosto e começaram a interferir em outras atribuições do Executivo. E hoje temos um monstro com que lidar. Né? Porque a gente tem, eu me lembro daquela frase da Dilma, a pasta saindo do dentifrício. Não volta. Para ela é assim, dentifrício. Você agora precisa botar o Supremo na caixinha deles. Eles são funcionários públicos. Eles não mandam na gente. E acham que mandam. Mas aí, Augusto, o que você diria, então, para as pessoas que, depois da última paulada na nossa cabeça semana passada, o que você diria para as pessoas? Porque você cobriu muita política internacional, você cobriu muitos eventos internacionais, queda do muro, União Soviética, eleições americanas. E aí, o que você diria, então, olhando para o nosso passado, a aprendermos do nosso passado, os erros, para o nosso presente, o que você diria para aquela pessoa que, depois de semana passada, e que, na verdade, né, depois dos últimos 4 anos, hoje fala assim, não tem mais jeito, eu desisto, não tem mais jeito, o Supremo vai dominar tudo, não tem mais jeito. Não pode desistir, porque a cada recuo corresponde mais um avanço dos inimigos da liberdade, dos que prendem em nome da democracia, dos que não admitem a divergência. É a direita, né? A direita que quer a democracia, que quer liberdade para todos, porque a liberdade própria todo mundo reivindica, você tem de tolerar os outros. Quem se nega ao convívio democrático é o PT. É o PT. Mas comparando com esses períodos, se você teve um país politicamente em crise, quando você não tem eleição, você tem um país em crise. Durante o regime militar, ele atingia muito menos pessoas, porque era uma guerra concentrada. Era o exército combatendo grupos de esquerda armados. Quem estava fora dessa pegava rebarbas ali da situação autoritária, tal. Mas nada parecido com hoje. Nada.
Eu, por exemplo, eu acompanhei todas as campanhas eleitorais do meu pai. Eu nunca vi a justiça eleitoral dar qualquer palpite. Nunca vi. Hoje, a justiça eleitoral é temida por qualquer candidato. E aí chegamos de qualquer partido. Qualquer partido não, PT não. Chegamos a um ponto que faz a diferença. Em época nenhuma o Brasil sentiu tanto medo. Tanto medo. Quando aparece alguém que prende 1.500 pessoas e passa a persegui-las, botando tornozeleira eletrônica, não permitindo que a pessoa trabalhe, porque a tornozeleira não tem metragem suficiente para isso. Se você pode prender sem provas, prende o deputado indultado pelo presidente da República, a lei desaparece. E essa insegurança jurídica provoca o medo que é típico de ditadura. Aquele tipo de medo que provocava a União Soviética, né, que provocavam os países do leste europeu, que provoca Cuba, é um medo, Ana, palpável. Parece que você pode pegar, de tão evidente que ele é. É a melhor arma que eles têm, né? É isso aí. Essa é a arma, então não recue. Não recue, porque falta muito para que eles avancem. E eles nunca encontraram uma resistência desse tamanho. Não há, na história do país, uma resistência desse tamanho. Eu ia te perguntar exatamente isso. Na Essa pior das resistência, hipóteses, metade do país. Na pior das hipóteses. eu ia te perguntar exatamente isso, nesses seus anos todos de história, né, do Brasil, jornalismo. Porque uma coisa, né, Augusto, é você aprender história com aquele português esquerdista, né, que esconde os fatos. E eu acho que o diferencial do material que você está oferecendo, eu não tem como falar curso, porque eu acho que já foi além de curso que você está apresentando. A sua janela no jornalismo traz um outro ângulo, Augusto, que os livros de história não têm. E aí eu ia te perguntar exatamente sobre a resistência que você vê hoje. Você acha que esse avanço tão violento deles é porque eles sabem que a resistência tem poder? Eles agem sempre medindo a temperatura da água. Eles, quando recuam, eles sabem que a resistência não é pequena. E a resistência vai ficando cada vez mais confiante, porque, por exemplo, começou a volta às ruas. Não importa o tamanho, mas veja que durante um tempo não houve nada. Não houve nada. Existe um cadáver a ser explicado aí. Um cadáver muda a história. Tanto eles têm medo do cadáver que eles não pronunciam o nome do Clériston da Cunha. Eles não falam. Cadáver não tem nome. O Brasil, Ana, ele começou, por isso também que eu quis fazer essa série de encontros e convido vocês a se inscreverem, porque acaba no dia 24 agora. E eu lembro de novo que tem um cupom com 5% de desconto, válido até meia-noite de hoje, só escreverem o que queremos. O que queremos? Mas então, Ana, veja só, a mulher, eles ficam reclamando, as mulheres, né, do PT ficam reclamando isso e aquilo e não percebem coisas básicas. A mulher não votou durante a República Velha. De 1889 a 1930, não havia primeira-dama, até porque a mulher não votava. Fazia sentido. Em 1930, quando houve a Revolução, uma das bandeiras principais era o voto feminino. Só que só houve eleição, que o Getúlio ficou somados o governo provisório, a eleição indireta, que o elegeu o presidente, mais o Estado Novo, você tem 15 anos. A primeira eleição para valer no Brasil, um voto para valer, foi em 1945. Como é recente? É muito recente. Não votavam os analfabetos. Os analfabetos passaram a votar depois do fim do regime militar, quando não houve eleição.
O Brasil não sabe, o brasileiro não sabe que nos primeiros 40 anos da República, as eleições eram com voto aberto. Você ia com a cédula para botar numa urna na casa do chefe político. Lá os capangas te tiravam do bolso a cédula que você levava e com outra. Então o Brasil conheceu a liberdade por pouco tempo, há pouco tempo, e tem que saber que é o bem mais precioso e que o povo é que manda. O que mais me comove atualmente é ver o povo mandando, como no 7 de setembro, e como nessas reações pelas redes. Então, a gente sabe disso pelo programa. O programa que a gente faz, frequentemente, é a segunda live mais vista do mundo. É gente aqui interessada em quê? Em informação. Informação. Informação é poder, né, Augusto? Informação é poder, informação te dá armas para discutir. A informação te dá a compreensão das coisas e também ensina que isso vai passar. Vai passar. Augusto, é o desgaste natural, né? Quando foi, então, que a mulher começou a votar no Brasil? Na eleição de 1945. Agora você vê os Estados Unidos, 1919. Olha aí. Quando passou o sufrágio feminino no Congresso. Olha aí. Muita coisa. É muita coisa, mas analfabeto não podia votar. O número de analfabetos era muito maior. Agora, o Brasil, o que a gente mais ouve quando sai pelas ruas e tal? Olha, vocês estão dando a informação que a gente precisava. Vocês estão contando a verdade porque a imprensa velha não conta. Isso é que também, para mim, Ana, é muito lastimável. Né? Os jornalistas sempre brigaram contra a censura. Agora, eles militam a favor. A favor. Eles não consideram, não concedem o direito de expressão a quem não é formado em jornalismo, sendo que não é mais necessário diploma para ser jornalista. Jornalismo é escrever, como era antes. Saber escrever, você se manifesta. Aqui, eles negam. Blogueiro bolsonarista foi preso, é um jornalista. Exatamente. Eu vou contar uma história aqui de bastidor para a nossa audiência, porque o Augusto, como homem de um tipo de estirpe hoje que a gente não vê mais, né? Raríssimo. E ele continua, depois desses anos todos de jornalismo, humilde. Mas, pessoal, que estão quase 3.000 pessoas nos assistindo, a gente sai na rua com o Augusto, rockstar. Vocês não têm noção do amor das pessoas pelo Augusto Nunes. Amor, veneração, uma coisa assim, Augusto, assim, eu me sinto honrada, porque eu estou ali do lado do Augusto, mas eu acho que é muito além da figura Augusto Nunes, porque Augusto Nunes hoje, Augusto, aqui deixo registrado que você está cansado de ouvir da minha boca na nossa vida privada também. Mas o legado que você deixa de não desistir, de falar isso vai passar como tudo passou. Sexta-feira, na despedida do Oeste Sem Filtro, você falou uma coisa muito impactante, porque coloca no contexto histórico. Você disse assim, eu nunca imaginei que a União Soviética fosse cair. Exatamente. Nunca imaginei. Nunca. E aí cai o muro em 89, cai a União Soviética em 91, a cortina de ferro se desmonta e hoje, olha só o que temos. E aí, Augusto, nesse contexto que você vê tão assim, de uma maneira tão abrangente, olhando para trás na nossa história, teve algum ponto da nossa história que você viu e falou, puxa, aqui vai dar certo. E aí lá na frente não deu. E por que não deu certo? Olha, eu percebi que não ia dar certo a história da luta armada contra o governo militar. Eu era estudante. Você, quando é estudante, você tende a, por generosidade,
acreditar que você vai acabar com as injustiças sociais, acreditando nas mentiras, nas fantasias da esquerda. Então, o pessoal da luta armada queria me convencer a participar de uma ação armada e tal. Quando eu vi o ridículo daquilo tudo, você achar que pode vencer um exército com 20, 25 pessoas, coisa em que a Dilma embarcou, você percebe que realmente é um sonho que vai acabar mal. Mas, imediatamente, eu achei que o caminho era você, democraticamente, buscar, sei como os grandes políticos desse período fizeram. Você busca um tipo de entendimento para que saiam, resolva-se a pendência principal. Anistia para todo mundo. A esquerda hoje nega. E aí a esquerda mostrou que queria o Bolsa Ditadura. Queriam entrar com o perseguido político para ganhar mesada. E a esquerda fez coisas horrorosas e finge que esqueceu. E hoje grita sem anistia para quem, no máximo, participou de depredações. Mas então, voltando ao nosso caso, eu sempre achei que a vontade do povo, ainda que não manifestada claramente, ela acabaria prevalecendo porque ela é muito forte. Você tem uma sabedoria é uma coisa meio misteriosa do povo, que ele percebe a hora de não dá. O Jânio Quadros renunciou, agora quer voltar à presidência? Não dá. Espera aí. O povo não é bobo. Quando a gente vê casos que parecem de reincidência, na verdade é o mesmo grupo que está votando e reelegendo. O Lula não cresceu. O Lula teve o voto de sempre e dessa turma que fez o L, porque teve um mau momento mental. Agora, eu vejo sempre o lado bom. Se alguém vem e diz, olha, fulano falou mal de você e tal, eu penso nos meus amigos que me conhecem e que se me criticam eu levo em conta. Você, por exemplo, você sabe disso. Será que o Augusto travou? Agora travou. Aí, agora voltou. Voltou. Então, Ana, eu, primeiro, não presto atenção em palpite pessimista. Segundo, isso é mais difícil de aceitar, mas temos de aceitar. O tempo histórico, ele segue outro calendário. Né? O que parece muito tempo, medido pela história, é um cisco. É um cisco. 5 anos de Dilma Rousseff. O Brasil sobreviveu até a isso. É pouco, mas é muito na nossa vida. Eu também fiquei, olha, a primeira vez que eu votei, Ana, eu tinha 40 anos. E eu já era diretor de redação de jornal na disputa entre o Collor e o Lula. Então, você, nesse tempo que você fica sem votar, você fecha as fábricas de política. Por exemplo, você tem centros acadêmicos, que formam políticos, grêmios estudantis. Como a política foi desativada nisso aí, hoje você tem uma geração de políticos que é a mais medíocre da história. Por isso que aparecem traidores, caras que não cumprem a palavra, gente que fica de costas para o povo. Agora, o povo, que ainda precisa de mais informação para agir com consciência, o povo renova o Congresso a cada eleição em pelo menos 40%. Aí vem 40% de gente nova que não corresponde ao que se espera. Vamos para a próxima eleição. É preciso combater o imediatismo também, né, Augusto? De querer resolver tudo em uma eleição assim, só. Não, eu não aguento mais. Eu não quero saber. Sim, e teus filhos?
E teus netos? Quem é que vai brigar por eles? A minha geração deixou um país pior. Não é no sentido do desenvolvimento. O Brasil, qualquer país vai se desenvolvendo e fica mais moderno. Mas deixou um país institucionalmente pior do que a nossa geração encontrou. Eu lamento muito. A minha geração de jornalistas não conta mais a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto em paz porque eu caminhei em linha reta. Eu tenho vergonha de ter medo, né, para resumir. Eu acho que não tem cabimento. Eu não tenho medo dessas pessoas porque a coragem venceu o medo. Ele nem se aproxima de mim já porque já se habituou a ser escorraçado. É assim que tem que ser. Agora, se corre risco. Nós todos. É normal que você fique preocupado. Mas o que o pessoal que nos acompanha pode ter certeza é de que a gente não vai recuar. Né? Augusto, não tem como, né, recuar, é o que você disse. Primeiro que se olharmos num contexto muito, né, assim, mais abrangente, né, as páginas da história, o que são 5 anos, né? Porque quando esse nosso despertar para a política de fato aconteceu. Você acha que aconteceu com uma pedra no meio do caminho do sistema, que foi o presidente Bolsonaro, ou você acredita que um pouco antes já havia um interesse maior? Ótima pergunta, Ana, porque eu tenho pensado muito nisso, eu reflito sobre isso nesses encontros. Em 2013, eu nunca vi multidão maior. Eu não sei se você chegou a acompanhar em São Paulo. Acompanhei. Porque eram várias manifestações em lugares diferentes da cidade. Saiu uma manifestação no Morumbi, outra do outro canto da cidade, e você percebia que era um tipo de indignação, de cansaço, com o que estava errado e você não sabia localizar direito. Aí foi ficando claro que era a roubalheira, a corrupção. E a corrupção era e é encarnada pelo PT. Aí o povo brasileiro começou a dizer basta. E surgiu, finalmente, a direita democrática brasileira. O que eu chamo de direita democrática? Que vai no voto. Nós não queremos golpe. Não adianta. Se você tiver um golpe, algumas pessoas vão escolher por você o presidente. Deixa a gente errar sozinho, que vai aprendendo. Mas aí surgiu, eu pensei que fosse um fenômeno passageiro. Aglutinada em torno da candidatura do Bolsonaro em 2018, você viu que o Brasil sempre foi conservador nos costumes e liberal na política. Esse é o brasileiro. A revista Veja foi a terceira do mundo por seguir essa linha. O Estadão durou mais de 100 anos, já tem mais de 100 anos por seguir essa linha. Está caindo porque deixou de seguir. E a gente viu que há milhões de brasileiros precisando de informação. Por isso que o que poderia ser um programa de comentários como o nosso, virou um jornal, né? Que essas notícias só saem lá. Pode ler. É verdade, Augusto. É impressionante. Aquela semana que eu estive aí no Brasil, que nos encontramos todo dia, é impressionante. O público chegava em mim como jogadora, como atleta olímpica. Claro, para você contar. É uma figura pública, principalmente assim, em época de Olimpíada, que a gente estava muito na TV. As pessoas chegavam, né? Foi campeã mundial, né? Campeã mundial. Então, assim, foram muitos anos defendendo o Brasil na seleção de quadra, de praia também. Mas eu já comentei isso com você antes. Teve um 7 de setembro que eu passei no Brasil, que foi 2021. Eu nunca vivi aquilo nem como jogadora olímpica, com a medalha olímpica no peito. Eu nunca vivi aquele carinho, aquela cumplicidade e aquela conexão com as pessoas que não tem preço. Porque também, Augusto, tem uma coisa de atleta olímpica, às vezes as pessoas colocam a gente num certo pedestal olímpico, né? É atleta olímpica e tal.
Mas essa minha profissão, né, agora, jornalista, escritora, já há alguns anos, as pessoas têm uma conexão muito orgânica com a gente, e o amor que elas têm por você, né, por você, exatamente porque o que eu vejo. Eu que já te falei e já falei também em vários artigos e entrevistas. Eu cresci ouvindo, vendo meu pai trazer os artigos do Augusto e do Buzo para casa. Chegava a revista, meu pai corria, em Lavras chegava um dia depois, chegava no sábado, meu pai corria, meu pai colocava na mesa da cozinha e chamava minha mãe, né? Minha mãe chama Maria. Todo mundo chama ela de Dona grande professor Monteiro. e professor Monteiro. Então, meu pai chegava em casa, colocava e falava: Maria, Maria, vem ler o Augusto, vem ler o Guzo, vem ler, vem ler. Então, eu cresci, Augusto, com esse norte jornalístico, né, que é o seu nome, desde muito cedo. E aí, hoje, você vê essa corrupção jornalística, esse pagamento de pedágio a um sistema de jornalistas que no passado você achava que eram jornalistas consagrados, e você continua na sua retidão, com a sua bússola moral apontada para o norte correto. É impressionante como as pessoas gostam de você, gostam do seu conteúdo, da sua índole, que você também não doura a pílula, né, Augusto? Você fala o que tem que ser falado. Então, eu vivi um 7 de setembro em São Paulo, em 2021, que eu fiquei impressionada. As pessoas falam para o Augusto, fala para o Augusto, fala para o Augusto, carinho. E você não conseguiu atravessar a Paulista. Não consegui atravessar a rua ali no prédio da Jovem Pan. Eu saí do prédio da Jovem Pan, não consegui chegar no meio da rua. O carinho das pessoas, porque as pessoas estão ávidas, estão sedentas de informação, né, Augusto? De verdade, de informação. Você, Augusto, nesses anos todos de janela, você acha que houve uma manipulação da notícia no Brasil, no sentido de o PSDB é direita, aquele teatro das tesouras todo, né? Aquela coisa que hoje nós entendemos que o PSDB não é bem de direita. E olhando os seus artigos do passado, você já mostrava muito isso. O que era ser direita, os valores conservadores, que não são valores partidários. Já busquei artigos seus antigos e a sua digital já estava lá. Você acredita, Augusto, que a história, quando a pessoa acessa esse seu material, a pessoa vai perceber, meu Deus, foi aqui que eu me encantei com o canto da sereia e foi aqui que eu caí? Acho que sim. Acho que sim. Acho que eles estão percebendo, a gente repete, né, também toda hora. O povo é que faz o seu destino, estão percebendo. O povo ganhou a eleição. Aliás, Ana, queria a tua opinião. Muita gente quer saber no chat se nós achamos que a direita vai se fortalecer nas próximas eleições. Pois bem, a direita verdadeira, né, essa direita que vai dar um jeito no Brasil, mais tempo, menos tempo, já venceu a eleição de 2018 e tem de ganhar todas agora. É no município que a pessoa vive, troca ideias, vive primeiro numa rua, depois num bairro, depois numa cidade, depois no estado. A união já é uma abstração, né? Então, é ali que o PT não cresce. Por que ele perde no interior? Todo lugar. Todo lugar. Porque as informações correm mais ali. É mais fácil. Agora eu acho que as coisas estão circulando. Acho que travou de novo. Eu estou travada também ou só o Augusto? Voltou? Voltou. Ana, o que você acha disso? Da direita nas próximas eleições? Augusto, eu acho que assim, um ponto que as pessoas sempre me perguntam, né? Olhando a história americana, por que os conservadores são tão fortes? Exatamente porque eles se preocupam com o quintal de casa primeiro.
eles se preocupam muito menos com Washington e muito mais com conselhos tutelares, as escolas, os prefeitos, os vereadores. Então, eu acho que agora nós tivemos uma eleição, né, dos conselhos tutelares que foi uma lavada, né, para os conservadores. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar de dentro para fora, como o americano faz. É por isso que eu não canso de te falar, Augusto, o que você traz nesses encontros é exatamente o que os americanos têm. Os americanos conhecem tanto a sua história que eles protegem o seu país porque eles conhecem a sua história, porque eles conhecem a sua gente, porque eles conhecem as suas batalhas. Então, eu acho, Augusto, que as máscaras estão todas no chão, até de uma suposta direita que veio com ar acadêmico, com ares intelectuais, que chamou todo mundo de bolsonarista, chamou todo mundo de gado, e que ficou aí, né, vociferando bobagens sobre uma direita que não existe no Brasil, Augusto. Esse era o ponto que eu queria te perguntar. Quando a gente fala de direita britânica, quando a gente fala de direita americana, que a gente fala de Russell Kirk, depois a gente fala de Reagan, nós não tivemos essa direita no Brasil, né, Augusto? Então, que direita limpinha é essa no Brasil? Ela existe? Por que isso, Augusto? Eu procuro deixar claro nessas conversas que fascista, eu não conheci nenhum. Não conheci nenhum fascista. Nós somos chamados de bolsonaristas fascistas. É um espanto. Bolsonarista passou a ser palavrão. Bolsonarista é o que o judeu da Alemanha nazista representava para os nazistas, né? Então, eu acho o seguinte, é partir para ganhar a próxima eleição, ganhar as outras. O meu pai, quando fazia aquele negócio de sublegenda, somavam adversários e tal, na soma dos adversários, ele, que era o mais votado, não venceu pelas circunstâncias. Perder a eleição é muito triste. Quando você é parente, então parece velório. Eu me lembro que meu pai fez um discurso no muro da minha casa, dizendo, olha só, somaram votos dos adversários e eu perdi. Eu me sinto como quem está esperando a noiva e me levar. Estou no altar aqui sozinho, mas sou o candidato à próxima. E vou ganhar. E ganhou. E ganhou. O Bolsonaro, se não tivesse a força que tem, não seria perseguido. Nem poderia circular pelo Brasil. É o único político que circula pelo Brasil e as multidões se aproximam para abraçar. Porque as multidões têm vontade de se aproximar de outros hoje, não é exatamente para abraçar, nós sabemos. Né? Augusto, vou aproveitar que acabou de entrar aqui na live uma economista de respeito, que é a senhora Renata Barreto. Grande Renata. Um beijo, Rê. E aí, Augusto, queria te perguntar, o despertar do pensamento econômico no brasileiro, você acha que houve no passado um despertar Imagina o brasileiro hoje, né, classe A, B, C, D, falando da curva de Laffer, que saiu da boca do presidente Bolsonaro. Em algum momento da história, você vê esse despertar pelo interesse das minúcias econômicas, das nossas artérias econômicas? O agro, por exemplo, né? Falamos tanto do agro hoje em dia. No passado era assim também, Augusto? Bom, primeiro um beijo para a Renata. E agora vamos lá. No passado, o brasileiro não sabia coisas ligadas à macroeconomia, planos e tal, um atrás do outro, e não sabia o essencial que hoje sabe. É ele que paga todas as contas. Essa descoberta, que é crescente entre os brasileiros, tudo sai do meu bolso. O dinheiro, o governo não é uma entidade lucrativa. Saúde de graça. Eu pago as viagens da Janja. Eu pago os passeios do Lula. Essa consciência, a consciência disso, acho que precede tudo mais. O brasileiro precisava aprender isso, porque alguns ainda não aprenderam. Mas essa é a primeira lição que te leva à seguinte conclusão. Estão me roubando.
não estão usando direito o meu dinheiro. Quando não roubam, então o brasileiro começa a se sentir dono do país e extorquido, né, nos impostos. Então, eu acho que ainda o brasileiro precisa se interessar mais, ficar mais atento, mas o avanço que a gente conseguiu de 10 anos para cá, acho que foi um dos fatos históricos mais importantes de toda a República. Em algum momento da história, Augusto, você presenciou a população sabendo o nome dos 11 ministros mais do que da seleção brasileira? Nunca, nunca. Aí que está, como as coisas mudaram. No regime militar, quando a coisa ficou feia, né, nós sabíamos o nome dos generais que compunham o comando do Exército. Se não me engano, eram 12. A gente sabia tudo. Sabia tudo. Hoje, e sabia também a escalação da seleção. Hoje, a gente não sabe direito quem joga na seleção e sabemos um por um, isso é perigoso para eles também. Conhecemos todos os ministros, sabemos o que fará o comunista Flávio Dino, sabemos o que ele deve ser impedido de fazer. Então, as coisas estão melhorando, sim, por incrível que pareça, porque é o povo que tem que pegar as rédeas da nação. Eu vou, Ana, para não te cansar demais também, precisamos ir terminando por aqui. Eu te agradeço demais, você sabe como eu te amo. Nossa conversa continua amanhã na live com o Rodrigo Constantino. O tema exatamente, passa por aí. Quem paga as contas do Brasil? É isso que a gente vai conversar. Antes de me despedir, eu quero uma última pergunta que eu não cheguei nesse ponto ainda do seu encontro. Tancredo Neves, vilão ou mocinho? Como é que é? Fez um barulho aqui fora. Tancredo Neves, vilão ou mocinho? Tancredo Neves, ele seria um grande presidente porque ele dizia que fazia isso. Acordo só se faz com o adversário. Acordo com o aliado não existe, é aliança. Mas só em torno de princípios. Acordo é em torno de princípios. Esse negócio de dou um ministério, dou verba para ganhar a votação, isso nunca ele fez. E ele, que acabou morrendo antes, na véspera da posse, ele realmente parou de tentar resistir aos sintomas da doença e teve que se hospitalizar e depois morreu. Eu dizia que presidência era destino. Não era destino dele subir a rampa do Planalto vivo. Mas a primeira frase do discurso que ele não leu era assim: é proibido gastar. Começava assim. Quer dizer, é um cara que pensava no Brasil. Então é aquela famosa brincadeira, né, das redes sociais. Saudade do que a gente não viveu. É isso aí. E eu queria dizer que até a meia-noite de hoje está válido o cupom Que Queremos. É só acessar www.cursoaugustolunes.com.br. Eu conto com você. Ana, obrigado de novo. Beijo. Beijo. Muito meu obrigado mestre, a todos meu os amigo. que nos acompanharam. Foi um prazer enorme. Um beijo, Augusto. Um beijão para vocês. Até amanhã. O material está incrível. Incrível. Obrigado, querido. Até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado.